Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje, nós recebemos aqui nos nossos estúdios a coordenadora do Serviço de Psicologia da Santa Casa, Rita Russo. Tudo bom, Rita? Tudo bem. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. A minha primeira pergunta, quando surgiu o trabalho, o Serviço de Psicologia na Santa Casa? Ele surgiu em 1997. Tem uma historinha aí que eu acho legal contar. Implantado por você, inclusive? Implantado por mim, inclusive. Eu fui visitar a ala do Serviço de Nefrologia da Santa Casa e eu fiquei, assim, bastante mobilizada pelo que eu encontrei, pela forma como os pacientes conviviam com a doença renal crônica. E ali eu me voluntariei, fiquei por 9 meses nesse serviço. Me apaixonei, não tive coragem de ir embora e largar os pacientes, E nisso, na época, um gerente de enfermagem me perguntou o que eu fazia ali. E aí ele me convidou para trabalhar com eles lá na Santa Casa. E assim eu fui admitida através do serviço de nefrologia do hospital. Então você começou voluntária e aí passou a trabalhar... Exatamente, como funcionária. E o que que te deixou assim apaixonada, digamos assim, pelo trabalho da psicologia dentro primeiro da nefrologia e depois na implantação do serviço? Na verdade, o que move, eu acho que a gente num todo é a questão humana, É a gente empatia, você usar de empatia, porque eu acho que hoje falta muito isso na vida, Das pessoas se colocarem no lugar das outras. E ali você vê o sofrimento de um paciente, eu pude ver isso de perto. Eu fiquei muito impactada, até porque eu não tinha experiência em hospital, Eu já trabalhava em consultório, mas eu não tinha experiência em hospital. Então eu fiquei bastante impactada de ver quantas restrições, quantas mudanças haviam na forma de vida desses pacientes e dos familiares, E aí eu acabei ficando com isso, assim, sabe, para mim foi fantástico. E isso que me impulsionou a depois fazer pós-graduação, a fazer alguma coisa complementar, aperfeiçoamento dentro da área da psicologia hospitalar. E nesse início, nesses 9 meses, o que você percebeu? Qual era a maior carência desses pacientes e das famílias que estavam ali? Porque as famílias, elas estão intimamente ligadas com quem está lá passando pelo serviço de hemodiálise. Sim. E é muito doloroso, as pessoas passam horas ali sentadas na cadeira, fazendo hemodiálise. O que você detectou ali de mais importante e percebeu, olha, isso aqui, a psicologia consegue pelo menos melhorar um pouquinho essa condição das pessoas? Eu acho que o acolhimento e a escuta, de você poder estar ali, se interessar por aquele paciente, se interessar pela questão dele, dar atenção, porque o atendimento médico é um pronto atendimento, ele é um pouco mais rápido do que o serviço de psicologia. O psicólogo, ele tem toda a disponibilidade de sentar, de ouvir a sua história, e de te dar uma devolutiva em relação a isso. Então eu acho que essa foi a primeira questão, de escuta e acolhimento. E a família, ela na verdade, não só ali na nefro, mas assim no hospital geral, ela acaba adoecendo e se internando junto com o paciente, porque é muito difícil você lidar, principalmente com o inesperado, A doença renal, ela é uma doença silenciosa, então os sintomas, você pode, de repente, isso é muito comum, o paciente trata várias outras questões, coluna, até descobrir que é uma insuficiência renal crônica. Então isso causa um sofrimento muito grande, é uma doença silenciosa e assusta muito até pelas comorbidades que essa doença acaba trazendo, que geralmente ainda é um paciente ou diabético, hipertenso, cardiopata, mais as comorbidades. E as famílias, a gente antes de começar o programa, a gente estava conversando, Sim. Você prefere conversar separadamente com o paciente e depois com a família, não dá para conversar junto?
Na verdade, a gente sempre considera as situações, né? Não é que não dê para conversar junto. Mas eu prefiro assim, eu oriento a equipe que seja assim, porque você disponibiliza, né? E corta um pouquinho aquela questão do silêncio que fica, a conspiração do silêncio. Porque às vezes o paciente, ele sabe que ele não está bem. Ele sabe que às vezes ele está já em cuidados paliativos, ele já está caminhando para a finitude, né? E ele, de repente, tem uma esposa que é muito sensível, é muito frágil. Então, o que ele vai fazer? Ele vai evitar estar falando sobre essa finitude dele, para que não magoe ou não chateie ou não entristeça ainda mais o familiar. E o oposto também acontece, da família tá vendo que o paciente não está bem, não está reagindo, né? E de repente também ele não fala, o familiar não fala nada sobre a finitude desse paciente. Então, você atendendo em separado, você disponibiliza toda essa forma de expressão, tanto do paciente quanto do familiar. Né? Porque separados é mais fácil eles desabafarem e expressarem o que sentem. E dentro disso, Rita, existe aquele paciente que está mais preocupado com a família, como a família vai ficar no caso dele ir, ou existe aquele paciente que ainda está apegado a alguma esperança de reverter o quadro? Existem essas duas questões, né? Aqueles que têm muita esperança de reverter o quadro, principalmente eles são aqueles pacientes que têm um cunho religioso bastante forte, né? A família também tem uma expectativa muito grande em cima disso, e o próprio paciente, né? Ele também, às vezes, acreditando, e tem o oposto do que você disse. Não só dele ter a expectativa de melhora, mas como também dele saber que não vai melhorar, que não... Ele sente, né? Porque muitas vezes a família fala assim pra gente: ah, você já falou pra ele? Uma vez eu atendi um paciente em UTI, e que era um paciente amputado, né? E a família vinha todos os dias para visita e falava: você já falou para ele que ele está sem a perna? Então a família insistia muito nisso. E era uma angústia dessa família, né? E eu falava: olha, vamos aguardar o momento dele. Ele ali no movimento, ele vai perceber que tem alguma coisa diferente com ele. Né? Então a gente sempre orienta, por exemplo, nesse caso, a família de aguardar. A expectativa dessa família é muito alta e às vezes é angustiante de não poder falar, que tem ligação com essa conspiração do silêncio que eu te falei, né? Então, quando o paciente faz a pergunta, muitas vezes foi isso que aconteceu, por exemplo, nesse caso que eu atendi. Ele falou: eu tô achando que tem alguma coisa errada comigo, eu acho que eu tô sem minha perna. Eu falei: e o que você acha sobre isso? Né? Como é que você se sente me falando isso? E assim você segue com o atendimento. Quando eu, de repente, dou a devolutiva para a família que ele falou sobre isso, é um alívio geral, tanto para o paciente quanto a família, de poderem falar sobre essa nova condição que ele vai ter na alta hospitalar. E nessa conversa, ele já tinha ciência de que ele foi um acidente de moto, alguma coisa? Ele já tinha uma percepção de que... É difícil a percepção, assim, porque depende da condição que ele chega. Às vezes ele chega desmaiado, em coma, então é difícil, mas a partir do momento que ele vai estando com estado de consciência, né, mais em alerta, e ele fica sabendo, porque a própria família já foi antes, já conversou com ele, aí sim, aí ele fica consciente e às vezes ele comenta alguma coisa conosco sobre o acidente. Existe também uma técnica e um cuidado para se passar essas informações tanto para a família quanto para o paciente? Porque você dá uma notícia como essa, realmente você tem que saber trabalhar muito bem aquela história do o gato subiu no muro, depois do muro subiu no telhado, o telhado estava meio molhado. Existe uma técnica para se conversar e falar isso? Na verdade, a gente sempre procura esperar o momento correto para a gente falar. A condição clínica dele, a gente conversa primeiro com a equipe médica, com a família, né? E cada um a gente, na psicologia a gente tem isso que eu acho que é bem bacana. A gente não tem nada muito pronto. Tudo depende daquilo que o paciente nos traz, a forma como ele está, para a gente poder conversar. Diagnóstico médico, eu acho uma coisa bem bacana a frisar, né? Ele é propriedade do médico. A psicologia, o que ela faz? Ela acompanha o médico, muitas vezes, no momento que ele está dando o diagnóstico para a família, mas ele em si, ele não dá o diagnóstico ao médico. Ele acompanha, o médico explica para a família,
tratamento, tudo direitinho depois do diagnóstico e a gente dá o segmento. E nesse tempo todo de experiência que você tem em psicologia hospitalar, o pensamento positivo, tanto do paciente quanto do familiar, ele realmente ajuda? A cabeça realmente, ela é capaz de melhorar uma condição clínica? O pensamento positivo, ele sempre ajuda muito, eu acho que a nós todos na nossa vida, né? Mas a gente sempre precisa tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você alimentar algo muito positivo que um familiar ou um paciente traga, pode não ter um cunho terapêutico adequado, tá? Porque às vezes, o que acontece? O médico já chegou, ele explicou para essa família que o estado do paciente é bastante delicado, e aí a família nega, porque pode acontecer isso, tanto para paciente quanto a familiar, usar a negação. Então, não, ele vai ficar bem, eu confio em Deus. Aí entra um cunho religioso forte, que pode ser do paciente ou família. E às vezes, muito positivismo frente a resultado de exames que não condizem com todo esse positivismo, eles podem dificultar um pouquinho nós colocarmos paciente e família em contato com a realidade que às vezes não é tão satisfatória. Então, esse otimismo exagerado, por exemplo, pode ter uma frustração. Exatamente. Na mesma proporção. Exatamente, em exagero, sim. Você estava falando também de apaixonante que foi ser voluntária e depois ser psicóloga. Quantos psicólogos hoje trabalham no serviço da Santa Casa? Hoje são 10 psicólogos e mais eu como coordenadora, que na medida do possível, né, da minha parte administrativa, eu também dou uma forcinha, mas são 11 profissionais agora lá. E esses 11 atendem todas as especialidades, que também é uma particularidade da Santa Casa. O serviço de psicologia atende todas as especialidades do hospital. Fala da importância de não só atuar numa área só, de vocês terem esse guarda-chuva, digamos assim, que cubra todos os pacientes. A Santa Casa, eu acho que isso é bem bacana e é o diferencial dela. A gente tem outros hospitais aqui, que nós temos psicólogos também, mas às vezes são mais focados para oncologia. E a Santa Casa não, nós temos mais de 30 especialidades médicas no hospital, né? E a gente atende a todos ali. Então a importância é que você cobre uma gama muito grande. Nós temos mais de 700 leitos no hospital e o que a gente quer? Oferecer o melhor atendimento ao cliente. Então eu acho que esse apoio que a psicologia dá nesses momentos geram não diretamente, mas indiretamente, vantagens, né? Porque desocupa um leito mais rápido, o paciente melhora mais, a família consegue compreender melhor todo o processo de adoecimento. Então, eu acho que facilita bastante. E o resultado final também, eu acho que é muito positivo. Vocês podendo abraçar todas as especialidades, não ficar apenas numa só, né? Sim, porque assim, quando você adoece, né, a gente entende que tem algumas doenças, né, algumas patologias que exigem um pouco mais de cuidado, porque o paciente tem um desgaste maior. Mas todas as patologias, né, eu acho que quando a pessoa interna, quebra ali tua rotina de vida, quebra o teu ritmo, né, ainda mais a gente que tem tantos sonhos e de repente um acidente, você perde um membro. Então, assim, é muito importante que você consiga fazer todo esse trabalho de apoio. Se você me permite, a gente tem uma ala lá que é a chamada segundo E, que é a oncologia infantil. Nós temos, inclusive, dentro da ala e também das pediatrias, uma brinquedoteca. Então, além dos pedagogos hospitalares, que nós também contamos com uma equipe ótima lá, a gente também trabalha conversando muito e tratando as questões de procedimento, quando uma criança vai para um exame que é um pouco mais invasivo. Então, ainda também tem todo esse respaldo que a psicologia dá dentro das brinquedotecas. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas.
Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco, visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio AESP Odonto. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Maior complexo hospitalar da região, a Santa Casa de Santos é referência em especialidades médicas, estrutura, atendimento e gestão. Há 3 anos, a instituição conta com uma nova administração. Avançou em tecnologia e sustentabilidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e ao corpo clínico, e principalmente melhorias no atendimento dos pacientes. Foram investidos mais de R$1,5 milhão em equipamentos novos, como aparelhos de ressonância magnética, tomografia e serviço de hemodinâmica. O centro de diagnóstico possui ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma, com capacidade para realizar mais de 10.000 exames mensais. O novo complexo de urgência e emergência está com ampla estrutura para os casos encaminhados pelo SAMU. São 2.000 metros quadrados totalmente dedicado ao SUS. Com o maior centro cirúrgico da região, a Santa Casa de Santos conta com 20 salas operatórias, realizando anualmente mais de 21.000 cirurgias. Ampla assistência em terapia intensiva especializada, o hospital realiza atendimento infantil e adulto, sendo o único da Baixada Santista com UTI neurológica, cardiológica e coronariana. Além disso, ampliou a capacidade de atendimento para a terapia intensiva. São 10 novos leitos construídos com a verba arrecadada no baile de 475 anos da instituição. O ensino e a pesquisa são os pilares da Santa Casa. O hospital investe frequentemente em educação médica continuada e no aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares, garantindo um corpo clínico altamente qualificado e profissionais sempre atualizados. Com quase 5 séculos de história, a Santa Casa de Santos é um centro de excelência em saúde que não para de crescer, mantendo o foco na excelência e humanização do atendimento. Santa Casa de Santos, a cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre a importância do trabalho do psicólogo dentro do hospital. E para isso nós recebemos aqui a psicóloga e coordenadora do Serviço de Psicologia da Santa Casa, Rita Russo.
Rita, antes da gente ir para o break, você tinha falado do trabalho na oncologia, principalmente na oncologia infantil. Isso. E eu queria saber de você até que ponto o trabalho lúdico do psicólogo ajuda na recuperação das crianças, né? Porque o objetivo é manter os pacientes, no caso as crianças, o menor tempo possível dentro do hospital. E também vocês fazem um trabalho com as famílias. Como é que é esse trabalho? Que eu acho que é muito importante você falar. Isso, a brinquedoteca ela tem tanto na área da oncologia como tem nas pediatrias também, tá? Toda a parte infantil. O trabalho lúdico ele é maravilhoso, porque isso oportuniza a criança expressar através de brincadeiras, de histórias, de desenhos, todo o sentimento dela em relação ao processo, não só de adoecimento, mas da hospitalização. Na oncologia, a criança, principalmente os primeiros momentos em que se fecha um diagnóstico, ela fica mais tempo internada. Então, essa criança, ela sai da escola nesse momento, ela não recebe tantas visitas, porque às vezes está com a imunidade muito baixa. Então, o que que acontece? A criança, ela fica muito ali fechadinha no mundo dela, ela fica assustada. Adolescentes, é interessante, muitos não querem receber os amigos, porque estão carequinhas, então eles ficam com vergonha, né? Então a brinquedoteca é um espaço onde a gente pode trabalhar todas essas questões de autoestima, preparo para fazer algum exame que é mais invasivo, né? Então assim, ela traz pra gente um recurso muito importante, alguma coisa muito rica para que você possa auxiliar essa criança a entrar em contato com a realidade dela. Agora, me fala do trabalho da psicologia na UTI e principalmente na UTI neonatal. Como é que é esse trabalho, principalmente com as famílias, com as mães, principalmente, que agora a Santa Casa tem uma outra prática, os pais ficam muito próximos dos filhos, mesmo ali na incubadora, tem um acolhimento muito importante. Sim. Eu queria que você falasse desse trabalho que é feito com as famílias. Tá. A UTI Neo, a gente tem um trabalho até bastante efetivo, né? Eu tenho uma psicóloga que faz o atendimento, faz todo o acompanhamento, ela participa dos rounds, né? Que são as discussões de caso de toda a equipe, de médico, fisioterapeuta, enfim, todos que fazem parte da equipe multi do hospital. Então, ela passa a visita, né? Nessa visita, nesse round, ela fica sabendo detalhes, como todos os outros, né? De como essa criança tá, o quadro. Isso também é bastante esclarecedor para a gente. E depois você tem a parte de atendimento à família. Então, assim, fica muito mais fácil você sabendo do caso e conversar com a família, que fica extremamente angustiada. Porque na UTI Neo, você prepara para receber um bebezinho, é alguma coisa que é feliz, é tranquilo, e de repente vem a notícia que esse bebezinho não está bem, que ele vai ter que ficar na UTI e que não vai voltar para casa, né? Pelo menos não por um momento. Então esse é um trabalho de apoio que eu acho assim extremamente importante da psicologia, para colocar esses pais um pouco mais tranquilos, dia a dia, acompanhando passo a passo e junto com a equipe médica. Então esse é um trabalho que eu acho bem efetivo, a gente está em contato com a equipe médica, com a equipe de enfermagem direto, e a gente acaba podendo auxiliar muito mais essa família, esses pais que ficam nessa situação de emergência, né? E que é muito assustado. Uma experiência inesperada, né? Inesperado. E agora já na UTI também a gente tem um trabalho que é bem interessante, que também a psicologia participa dos rounds com a equipe médica e equipe multi. E é um trabalho assim que eu acho que é muito interessante, eu acho que é um trabalho assim que eu gosto muito, tenho 2 psicólogos que fazem esse tipo de trabalho lá e que para mim assim eu fico muito feliz de vê-los, né? É um trabalho bem efetivo, é um trabalho bem dinâmico. E o que a gente faz? Muitas vezes você está fazendo um atendimento ali com a família na porta da UTI, agora a gente até tem um espacinho, uma sala para você poder acolher esse paciente. A gente tem uma UTI grande, com mais de 40 leitos, agora nova, e o espaço ficou bem bacana e eles pensaram nessa sala para a gente poder fazer o acolhimento. E muitas vezes o que acontece? Você às vezes está conversando com a família e vem a notícia que aquele familiar acabou de falecer. E aí você tá ali, então o médico, nossa, eles conversam, né, comentam com a gente o quanto a gente acaba sendo útil naquele momento, porque ele dá todos os esclarecimentos sobre o fato, né? E depois a gente fica com essa família. Inclusive, a gente muitas vezes acompanha essa família até o necrotério.
tirando eles dali para não ver o carro passar com óbito. Então, assim, é um trabalho que eu acho que é, assim, muito útil e é um trabalho em que as famílias depois ficam muito gratas, né? Porque é um momento de fragilidade extrema. E o apoio que eles têm naquele momento é da psicologia. Ah, com porque certeza. O médico, ele passa o que aconteceu e o médico tem que fazer outras, tem outras atribuições. E vocês aí entram e dão literalmente o suporte para aquela família. Sim, a gente faz esse suporte junto com a equipe de enfermagem, que é muito parceira também, né? Eu acho que a enfermagem, ela fica muito tempo com o paciente, elas acabam nos passando muitas informações sobre o paciente, sobre a dinâmica de família, enfim. Então a enfermagem, ela também colabora, mas eu acho que é essencial a psicologia nesse momento. A gente está chegando, infelizmente, no final do programa. Você falou uma coisa que me chamou a atenção agora. A psicologia, principalmente na UTI, acho que no hospital como um todo, é trabalhar com tanto o paciente quanto com a família um dia por vez? Sempre. Porque acho que a família e a ansiedade também do paciente, eles querem projetar quando é que eu vou sair, se eu vou melhorar. É um dia por vez? Sim, sempre um dia de cada vez, né? Eu acho que esse é um lema que nós deveríamos ter na nossa vida. Cada dia um, né? Então isso depende muito da condição do paciente. Paciente de UTI é um paciente às vezes instável, que de manhã tá bem, de repente à tarde dá uma caída e vice-versa. Então a gente sempre tem que, olha, o que nós temos de dados agora para trabalhar? Então vamos um passinho de cada vez para que não crie uma expectativa e não gere uma frustração depois enorme para essa família. Eles entendem isso ou não? Às vezes entendem. E às vezes e não. às vezes não, né? E como que a psicologia faz com que eles passem a entender melhor? É mesmo um trabalho de formiguinha, de conversa. É conversa mesmo. Sim. É mais conversa Sim. do que qualquer outra técnica que vocês possam usar ali. Eu acho que a gente sempre tem que primeiro fazer esse acolhimento e sempre ter uma boa escuta, porque os profissionais, por exemplo, os médicos, é tudo muito dinâmico, eles estão sempre correndo de um lado para o outro e tal, e o psicólogo não, ele tem a disponibilidade de sentar e escutar. Né? Então eu acho que esse momento em que o paciente se sente importante, ele se sente, sabe, validado, é muito legal. E eu acho que também a gente tem um trabalho diferenciado na Santa Casa, porque a gente atende convênio, o Plano Santa Casa, a gente atende outros convênios e a gente atende o SUS. Então eu gosto muito de atender o SUS também, porque você disponibiliza levar a psicologia para saber o que é para pessoas que provavelmente, se não tivessem internados, não teriam a oportunidade. Porque a psicologia, num passado não tão recente, era considerado um luxo, né? Exatamente. Só quem tinha um pouco mais de posse poderia ter a disponibilidade de usar um serviço de psicologia. Sim. E a Santa Casa proporciona isso para todos os pacientes. Sim. Isso que é muito importante. E hoje os planos de saúde, eles também têm que ter o psicólogo. Eles inseriram isso, né, como uma obrigatoriedade. Então, isso também facilita. A gente faz muitos encaminhamentos no pós-alta, por exemplo, né? O paciente está de alta hospitalar e aí a gente dá um documento de encaminhamento mesmo, né? A gente faz toda a questão da alta, todas as orientações de alta e aí a gente entrega um documento, né? Que é um encaminhamento para que ele possa, nesse pós-alta, procurar ajuda também psicológica ou no município ou em algum outro equipamento que possa atendê-lo. Rita Russo, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a sua presença, foi muito legal. Fizemos uma terapia aqui, foi muito legal. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores também gostaram. Com certeza você tem que voltar aqui mais vezes, porque é um assunto apaixonante e que tem várias vertentes aí que a gente pode explorar. Verdade. Muito obrigado. Obrigada eu. Fique à disposição, a casa é sua. Obrigada pelo convite. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação.